No princípio apenas Deus existia. Tudo era tomado por uma vasta escuridão. Então Deus disse: que haja luz. Foi aí que começou a se formar o universo como o conhecemos. Tudo foi construído pelo Criador em apenas 6 dias, pois no 7º ele descansou. No primeiro dia, Deus distinguiu a luz da escuridão, criou o dia e a noite. Assim, o primeiro dia da criação se encerrou. No segundo dia, ele separou as águas. As que permaneceram na atmosfera tornaram-se nuvens. As que ficaram abaixo formaram os nossos oceanos. Esse foi o primeiro ato de ordem na criação do universo. No terceiro dia, ele moldou a terra e os mares. Antes disso, tudo era submerso. Então, a partir deste dia, ele chamou a terra seca de continente e a parte aquática de oceano, dando origem assim ao planeta Terra. Logo após, ele começou a criação da natureza e seus elementos, como bosques, matas, florestas e planícies verdes. No quarto dia, Deus criou o Sol e a Lua. Primeiro ele criou o Sol, uma imponente estrela quente e distante, a qual a cada 365 dias a Terra completa uma volta sobre ela. O segundo é a Lua, também criada nesse dia, com suas fases que nos auxiliam a discernir as estações do ano e prever as marés nos oceanos. No quinto dia, Deus cria os peixes e as aves. Deus formou os animais marinhos para povoar os mares, rios e oceanos que ele havia separado nos dias anteriores. Diversas espécies de peixes, baleias, polvos e outros habitantes aquáticos foram criados. Além disso, no quinto dia, Deus deu origem às aves para ocuparem os céus. Ele criou uma variedade de pássaros, cada um com suas plumagens distintas e ninhos nas árvores, para encher os céus com sua diversidade. Finalmente, no sexto dia, Deus cria os animais terrestres e o homem. Deus formou todos os seres que habitam a terra seca, incluindo animais das florestas, campos e subterrâneos. Além disso, Deus, nesse mesmo dia, criou a humanidade, moldando homem e mulher para formar uma família. E então, no sétimo e último dia da criação, Deus optou por descansar, não por fadiga, mas para apreciar e desfrutar do que havia criado. Fique agora com a história completa da criação. Curta esse vídeo, comente e se inscreva no canal, para ajudar essa mensagem a chegar em mais pessoas. No princípio, tudo era vazio. Uma escuridão silenciosa e impenetrável dominava o espaço. Nenhum som ecoava, nenhum movimento acontecia. O tempo parecia suspenso, aguardando algo que pudesse dar sentido à existência. Não havia céu, não havia terra, apenas o abismo, profundo e misterioso. E então, em meio ao silêncio absoluto, uma voz poderosa ecoou: haja luz. Essas palavras rasgaram a escuridão como um relâmpago, trazendo um brilho radiante onde antes só havia trevas. Foi o primeiro sinal de ordem, o primeiro toque da criação moldando o caos. Uma luz suave, mas cheia de força, iluminou o vazio. Deus contemplou aquela luz e viu que era boa. E naquele instante, algo incrível aconteceu. A luz e as trevas foram separadas. O dia passou a existir e a noite também. Dois opostos necessários que juntos criariam o ciclo perfeito do tempo. Um ciclo de manhãs e tardes, marcando o início da história do universo. Imagine o impacto desse momento. A criação não começou com grandes formas ou movimentos, mas com a luz. Um símbolo de clareza, esperança e orientação. A luz representava o começo, a primeira manifestação visível do poder divino. Ela mostrava que, mesmo no meio da maior escuridão, sempre há possibilidade de um novo início. Ao separar a luz das trevas, Deus também estabeleceu limites. Definiu a ordem no meio do caos. Criou o tempo, manhã e tarde. Essa estrutura simples guiaria toda a criação dali em diante. Tudo teria seu tempo. Cada coisa aconteceria no momento certo. E a história da humanidade começava a ganhar ritmo. Esse primeiro ato não foi apenas um evento físico, foi uma lição poderosa. Em nossas vidas, há momentos de escuridão e incerteza, mas a voz de Deus continua ecoando, oferecendo luz, direção e esperança. Assim como no princípio, Deus mostra que, em meio ao vazio e à confusão, há sempre a chance de recomeçar. A luz que rasgou a escuridão não foi colocada ali por acaso. Ela tem significado profundo. Representa a presença de Deus entre nós.
uma lembrança de que Ele é capaz de transformar o nada em tudo, o vazio em plenitude, a dúvida em certeza. A luz é o primeiro presente que Deus nos deu e continua brilhando até hoje. Após a luz ter vencido a escuridão, o cenário estava pronto para o próximo passo da criação. Deus, com sua voz poderosa, trouxe ordem ao caos mais uma vez. No segundo dia, Ele olhou para as águas que cobriam tudo e decidiu separar o que estava acima do que estava abaixo. Assim, formou-se uma grande expansão, um espaço grandioso e misterioso. O céu. O céu não foi criado apenas como um teto sobre a terra. Ele é o grande palco onde o sol brilha. As nuvens passeiam e as estrelas dançam. Um espaço que inspira admiração, onde as cores mudam a cada amanhecer e entardecer. É a lembrança diária do poder criador de Deus, estendido sobre nossas cabeças, sem limites e sem fim. Quando Deus separou as águas, estabeleceu equilíbrio. As águas superiores, nas alturas, e as águas inferiores, na terra. Essa separação permitiu a formação das nuvens, do orvalho e das chuvas. Elementos simples, mas que sustentam a vida. Cada gota d'água, cada sopro de vento, resultado do cuidado perfeito de Deus em sua obra. O céu também se tornou símbolo de algo maior, a conexão entre Deus e o homem. Quando olhamos para cima, lembramos que há algo além do que podemos ver ou entender. O azul imenso, o infinito estrelado, são convites para sonharmos, acreditarmos e confiarmos em um Deus que vai muito além do nosso alcance. O segundo dia nos ensina sobre limites e equilíbrio. Deus não apenas criou o céu, mas também estabeleceu ordem no universo, cada coisa em seu lugar. O céu acima, a terra abaixo. Um espaço para respirar, sonhar e buscar respostas. Um lembrete constante de que há um Deus controlando tudo, mesmo aquilo que não podemos enxergar. Mesmo hoje, milhares de anos depois, o céu continua nos surpreendendo. Seja em dias claros, quando o azul parece não ter fim, ou nas noites escuras, quando as estrelas brilham como pequenos milagres distantes. O céu é testemunha silenciosa da criação, uma obra viva que continua falando aos corações atentos. Ao criar o céu, Deus nos mostrou que há beleza na simplicidade. Não é preciso muito para maravilhar. O simples contraste entre nuvens brancas e o azul intenso já é suficiente para nos fazer parar e admirar. A grandeza do céu nos lembra que Deus está presente nos detalhes e que o extraordinário pode ser encontrado no comum. O céu não apenas cobre a terra, ele guarda segredos antigos, histórias que só Deus conhece. O pôr do sol, as tempestades, o arco-íris após a chuva. Tudo carrega uma mensagem. Tudo revela que acima de nós há um Criador que observa, cuida e governa. Um Deus que separou as águas e moldou o céu com perfeição. Com o céu formado e o equilíbrio estabelecido entre as águas, Deus voltou seu olhar para a superfície abaixo. Até então, tudo ainda estava coberto por águas profundas, sem forma definida. No terceiro dia, Deus deu uma nova ordem: que as águas se reunissem em um só lugar e que a terra seca aparecesse. Foi um momento grandioso. As águas recuaram, formando rios, lagos e imensos mares. E onde antes havia apenas profundidade líquida, surgiu a terra firme. Rochas, planícies e montanhas apareceram, moldadas pela mão do Criador. Cada detalhe da superfície terrestre começou a ganhar forma, criando um cenário perfeito para o próximo ato da criação. Sobre essa terra, Deus fez brotar vida. Pequenas plantas começaram a aparecer, tapetes verdes cobrindo o chão. Flores coloridas, árvores frondosas e frutos variados. Um espetáculo de cores, formas e aromas tomou conta da terra. Cada semente germinava obedecendo à ordem divina, mostrando que o ciclo da vida havia começado. Imagine a beleza desse momento. Um solo fértil, repleto de vegetação, surgindo diante dos olhos do Criador. O som suave das folhas ao vento, a textura das primeiras flores, o aroma fresco das plantas recém-criadas. Tudo em perfeita harmonia. Cada espécie criada para cumprir um papel importante nesse ecossistema divino. As árvores frutíferas foram destaque nesse ato criador. Deus fez com que elas dessem frutos,
cada um com sementes para multiplicar a vida. Uma demonstração clara do plano perfeito. Não apenas criar, mas também garantir continuidade. Um ciclo interminável de renovação e provisão para todas as criaturas que ainda viriam. Dia nos ensina sobre provisão e generosidade. Deus não criou um ambiente vazio. Ele preparou a terra com abundância, para que pudesse sustentar a vida. Cada planta, cada fruto, cada semente, tudo pensado para alimentar, curar, embelezar e ensinar. A criação da terra seca e das plantas mostra o cuidado de Deus com cada detalhe. Vemos a beleza desse dia refletida em cada paisagem natural. Florestas densas, campos floridos, jardins coloridos. Todos são lembranças vivas do poder criador de Deus. A terra continua sendo fértil e generosa, mesmo após milhares de anos, testemunhando que aquilo que Deus faz permanece firme e perfeito. Terra e para o mar, podemos perceber o equilíbrio criado por Deus. As águas sabem até onde podem ir. A terra sabe o quanto pode conter. Os frutos nascem no tempo certo. As estações mudam e renovam a vida. O terceiro dia não foi apenas a formação do solo e das plantas. Foi a preparação cuidadosa para tudo o que viria. Tinha sido formado. A terra seca já mostrava sua beleza e as águas estavam em seus lugares. Mas algo ainda faltava. O ritmo perfeito do tempo. No quarto dia, Deus olhou para o vasto céu e decidiu preenchê-lo com luzes que marcariam ciclos e orientariam toda a criação. Assim surgiram os grandes luminares, o sol, a lua e as estrelas. Majestoso e brilhante, foi criado para governar o dia. Sua luz aquece a terra, dá energia às plantas e ilumina o caminho de todas as criaturas. Sem ele, não haveria cor, vida ou movimento. A cada manhã, o nascer do sol renova a esperança e lembra a todos que Deus continua cuidando de tudo. Quando o sol se retira, surge a lua. Prateada e serena, ela governa a escuridão com suavidade. Seu brilho é mais discreto, mas igualmente importante. A lua controla as marés, influencia os ciclos da natureza e ilumina a noite, mostrando que, mesmo nos momentos escuros, Deus não nos deixa sem direção. Deus espalhou as estrelas pelo céu. Milhares, milhões, incontáveis pontos de luz cintilantes, cada uma delas colocada em seu lugar com propósito e beleza. As estrelas não são apenas ornamentos do céu noturno, são sinais, guias e lembranças de que o universo é vasto, mas não desordenado. Sempre foram usadas para orientação. Viajantes e navegadores em terras e mares desconhecidos olhavam para elas em busca de direção. Assim também é a criação, um reflexo do cuidado de Deus, que não apenas cria, mas guia, orienta e protege. Cada estrela brilha como um lembrete silencioso de sua presença constante. Nos ensina sobre ordem e propósito. Deus não criou luzes aleatórias no céu. Ele estabeleceu ciclos, dias, noites, meses e estações. Cada mudança no céu sinaliza um tempo novo na terra. Primavera, verão, outono e inverno. Todos regidos por um relógio perfeito, criado pelo próprio Deus. O céu estrelado, não é possível deixar de sentir admiração. A imensidão, a beleza e a ordem são provas visíveis de que nada acontece sem motivo. As estrelas brilham para nos lembrar de que, mesmo em um universo tão vasto, cada detalhe importa. Cada ponto de luz carrega uma mensagem de esperança. Quando contemplamos o céu, somos levados a refletir sobre nossa pequenez e a grandeza de Deus. O quarto dia não foi apenas sobre luzes no firmamento. Foi sobre colocar ordem no tempo, marcar ciclos e oferecer direção. A criação das estrelas é um convite para confiarmos que há um plano, um propósito e um tempo perfeito para todas as coisas. O cenário perfeito, céus iluminados, terras férteis e mares organizados, Deus trouxe um novo espetáculo para a criação. No quinto dia, a ordem divina foi clara e cheia de vida, que as águas se enchessem de seres vivos e que os céus fossem povoados por aves de todas as formas e tamanhos. Ondas até então silenciosas começaram a borbulhar de movimento. Peixes pequenos e grandes, criaturas coloridas, misteriosas e surpreendentes surgiram.
Desde o menor cardume até as imensas baleias que cortam os oceanos, tudo apareceu diante do olhar atento do Criador. Um mundo oculto sob as ondas ganhou vida, repleto de cores e diversidade. A marinha foi feita com um propósito. Algumas nadam rápido, outras rastejam no fundo arenoso. Algumas brilham no escuro, outras deslizam suavemente entre corais e rochas. Um espetáculo subaquático que, até hoje, continua surpreendendo cientistas e exploradores, mas que, acima de tudo, revela a imaginação e a criatividade infinitas de Deus. Um outro espetáculo se formava. Deus deu asas às aves e ensinou-as a voar. Pássaros de diferentes formas, cores e cantos começaram a enfeitar o firmamento. Pequenas andorinhas, águias majestosas, colibris velozes e até aves migratórias que cruzam continentes. Todas obedeciam à ordem divina, enchendo o céu com vida e movimento. Aves é um lembrete constante de liberdade e leveza. Cada bater de asas mostra que, para Deus, não há limites. A criação não é estática. Ela se move, se adapta e encanta. O canto dos pássaros ao amanhecer é um louvor silencioso que ecoa desde o 5º dia da criação. Ou todas as criaturas das águas e dos céus. Suas palavras foram claras. Sejam férteis, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Essa bênção mostrou que Deus não cria apenas para o momento. Ele cria para o futuro, para a continuidade, para a abundância. A vida nas águas e nos céus é visível até hoje. Cada nascimento, cada ninho construído, cada cardume nadando junto é resultado daquela primeira ordem divina. Deus estabeleceu um ciclo que nunca para. A vida continua, se renova e se expande, lembrando-nos diariamente de sua provisão constante. Nos ensina sobre diversidade e movimento. Deus poderia ter criado poucos animais, mas escolheu a variedade. Cada peixe, cada ave, cada criatura diferente mostra que a criação é um reflexo da riqueza infinita do Criador. E quando olhamos para o céu ou para o mar, somos convidados a admirar, respeitar e cuidar da beleza que nos foi confiada. Deus olhou para a terra que havia moldado com tanto cuidado. Já existiam céus grandiosos, mares cheios de vida e céus repletos de aves, mas ainda faltava algo essencial. Então, Deus decidiu preencher o solo com criaturas terrestres, dando movimento, som e energia à terra seca. Animais da terra em toda a sua diversidade. Grandes e pequenos, domesticados e selvagens. Vacas pastando nos campos, leões rugindo nas savanas, coelhos correndo entre arbustos e répteis deslizando discretamente sobre a terra. Cada um deles feito com perfeição, adaptado ao seu ambiente, mostrando o toque cuidadoso do Criador. Não era apenas estética. Cada animal tinha sua função. Alguns serviriam de alimento, outros ajudariam na agricultura, outros ainda ensinariam lições de força, perseverança e companheirismo. A terra estava viva, pulsando, e Deus viu que era bom. O planeta estava pronto para receber sua criação mais especial, o momento mais importante de toda a criação. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E do pó da terra, com um sopro divino, o ser humano foi formado. Não um simples ser, mas um reflexo do próprio Criador, capaz de pensar, sentir, criar e cuidar. O primeiro homem abriu os olhos diante de um mundo pronto para ser descoberto. Deus não o colocou em um deserto vazio, mas em um jardim repleto de vida. Árvores frutíferas, rios cristalinos, flores coloridas e animais de todas as espécies estavam ali, aguardando para serem nomeados e cuidados. O homem não deveria estar só. Então criou Eva, a primeira mulher, formada da costela de Adão. Um símbolo perfeito de parceria, cumplicidade e equilíbrio. Homem e mulher, juntos, receberam a missão divina de cuidar da terra, governar sobre os animais e multiplicar a vida. O ser humano revela o quanto Deus valoriza o relacionamento. Ele não apenas criou o homem e a mulher, mas também se relacionava com eles. Caminhava ao lado deles no jardim, ensinava, orientava e confiava. Era uma amizade pura, uma conexão direta entre Criador e criatura.
Não foi apenas o fechamento da criação física. Foi o dia em que Deus entregou a responsabilidade. O mundo não era apenas um presente, era um convite à administração cuidadosa. Até hoje, essa missão permanece. Cada ser humano carrega dentro de si a imagem de Deus e a missão de cuidar do que foi criado com tanto amor e perfeição. Dias de criação, tudo estava completo. O céu brilhava em sua imensidão azul, os mares dançavam em ondas serenas, a terra estava cheia de vida. Animais caminhavam sobre a relva, pássaros cantavam nas árvores, rios corriam límpidos entre pedras e flores. E no centro de tudo, o ser humano, feito à imagem do Criador, observava maravilhado tudo o que havia feito. Cada detalhe, cada cor, cada som, cada forma. Tudo estava perfeito. Não havia falhas, não havia desordem. Tudo funcionava em harmonia, como uma grande sinfonia criada pelas mãos do próprio Deus. E então ele declarou: tudo era muito bom. Carregam um peso imenso. Não era apenas bom, era muito bom. Um mundo onde cada criatura tinha seu papel, onde as estações se alternavam com precisão, onde a luz e a escuridão, a terra e as águas, o céu e a terra conviviam em equilíbrio absoluto. Um planeta desenhado para a vida florescer em plenitude. Ainda não havia chegado, mas o sexto se encerrava com uma visão de perfeição. Deus contemplava sua obra como um artista diante da tela finalizada. E não apenas admirava, mas se alegrava. A criação era expressão de seu amor, de sua bondade e de sua sabedoria. Cada ser vivo era uma assinatura divina em movimento. Colocados nesse ambiente perfeito, receberam não apenas um lar, mas uma missão. Deus confiou a eles o cuidado de tudo aquilo que havia criado. Não para dominar com arrogância, mas para governar com responsabilidade. O jardim do Éden era um presente, mas também um convite à administração sábia e respeitosa. O ciclo da criação se completava. Deus havia formado um universo perfeito em apenas 6 dias. Um ato de poder inimaginável, mas também de carinho e detalhes. O mundo estava pronto, não apenas para existir, mas para prosperar, crescer, multiplicar e revelar, geração após geração, a grandeza de seu Criador. Viria para o descanso, mas antes disso, a celebração do que já estava feito. O mundo, em sua beleza intocável, declarava em silêncio: Deus é perfeito, Deus é bom, e tudo o que Ele faz é maravilhoso. Até hoje, cada nascer do sol, cada flor que desabrocha, cada criança que nasce carrega o eco daquele momento. Tudo era, e continua sendo, muito bom. Nesses dias, Deus moldou o universo com perfeição, ordem e propósito. O que antes era vazio e sem forma, transformou-se em um mundo cheio de luz, vida e harmonia. Cada detalhe da criação, desde o menor grão de areia até a vastidão dos céus, revela um Criador que não apenas possui poder, mas também cuidado e amor infinitos. Não é apenas sobre o passado. Ela é um convite diário para reconhecermos a mão de Deus em tudo o que nos cerca. O céu que admiramos, o canto dos pássaros, o cheiro da terra molhada após a chuva. Todos são lembretes silenciosos de que a criação continua viva, nos apontando para o propósito maior: vivermos com responsabilidade, gratidão e reverência. Para o mundo hoje, vemos a continuidade daquela obra perfeita. E mesmo em meio às imperfeições humanas, a natureza insiste em nos mostrar que tudo foi criado para o bem. Cabe a cada um de nós não apenas admirar, mas também cuidar e valorizar esse presente divino, confiado a nós desde o início dos tempos. Se a história te inspirou, não deixe que ela pare em você. Compartilhe com alguém que também precisa lembrar da perfeição e do poder criador de Deus. Agora me conta aqui nos comentários: qual parte da criação mais toca o seu coração quando você observa o mundo ao seu redor? Vamos juntos espalhar essa mensagem e encher a internet com palavras de fé, esperança e admiração pelo que Deus fez.